Muita gente que quer vir morar no Canadá me faz a seguinte pergunta: Letícia, quanto que custa as coisas aí? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E hoje vamos falar sobre custo de vida no Canadá. Pra quem não sabe, eu já morei 1 ano em Montreal, eu já morei quase 4 meses em Toronto e agora eu tô morando em Ottawa, onde eu tô fazendo a minha universidade. Eu estudo na Universidade de Ottawa. Se vocês quiserem saber mais sobre a universidade ou sobre a bolsa de estudos que eu tenho, eu vou colocar como indicação de vídeo aqui em cima. Muita gente que quer vir morar no Canadá me faz a seguinte pergunta: Letícia, quanto que custa as coisas aí? Quanto custa? Qual é o custo de vida pra morar em Ottawa? Qual é a cidade mais barata? Gente, eu vou logo dizendo que das 3 cidades que eu morei, Ottawa é a mais barata, Toronto é a mais cara. Então, primeiro tem Toronto sendo a mais cara, depois Montreal e depois Ottawa. Em inglês a gente chama Ottawa. Hoje vamos falar sobre compras no supermercado. Eu vou mostrar pra vocês as compras que eu acabei de fazer. Gente, eu voltei do supermercado agora. Eu quero começar dizendo que eu faço minhas compras num supermercado que é perto da minha casa só pelo fato dele ser perto, porque ele não é barato, que é o Metro. Todo mundo que mora aqui no Canadá sabe que o Metro não é barato. Mas como é o mais perto da minha casa, o mais prático, e por um outro motivo que vocês vão ver agora, eu acho que é bem viável pra mim. Eu acho que vale mais a pena pra mim do que me deslocar, ir pra longe pra fazer compras. Então, é esse preço aqui, mas pode ser mais barato, entendeu? Essa daqui é a minha notinha. Eu vou passar item por item pra vocês verem. Mas assim, ela foi bem grande porque é uma compra que eu faço uma vez por mês, ou uma vez a cada 1 mês e meio, entendeu? Que é reposição de estoque real. Gente, no total minhas compras deram $100,34, se eu não me engano. Só que eu tenho o desconto de estudante, que é mais ou menos 10%, então o valor caiu pra $90,79. Então agora eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês podem comprar com aproximadamente $100, 90 se você for estudante. Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Eu comprei essas 2 sacolas e ainda tem uma coisinha na minha mochila. E aqui tá a minha notinha, se vocês quiserem dar uma olhada em cada produto com calma, é só dar pausa e ver de um por um. E já vamos começar a analisar minhas compras. Por favor, não me julguem pela quantidade de carboidratos que vocês vão ver aí. O primeiro produto são esses cookies e essa caixinha custou R$1,99. Depois temos a granolinha, que custou R$4,49. O preço que eu paguei no bolo foi diferente do preço que tá nessa etiquetinha e custou R$3,99. O pão de caixa custou R$2,29. Quase 1 kg de espaguete custou R$1,89. E, pasmem, o leite de amêndoas foi R$3,69. Não foi o leite de amêndoas mais barato que eu já vi, mas eu gostei muito do preço dele, porque no Brasil a gente encontra esse mesmo leite por muito caro. Queijo é sempre um dos produtos mais caros. 400 gramas custa $6. Essas 2 pizzas que vocês estão vendo aí, as 2 juntas custaram $7. Esses 2 saquinhos de salada Caesar custou R$3,99 cada, e eu gosto de comprar eles porque dá para mais de uma refeição. Tipo assim, eu consigo dividir um desses em 3 refeições, então para mim vale a pena. Cada suquinho desse custou R$2,29. E assim, não é o suco mais gostoso do mundo, mas pra acompanhar ali um pratinho, tá de boa. Caixa de morango, gente, eu raramente compro morango, eu só compro quando eu realmente tô com muita vontade. Porque a caixinha de morangos custou R$3,99. 200 gramas de salmão me custaram $7. 1 kg e 100 gramas de frango custaram R$19,58. E 1 kg de carne moída custou R$14,51. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, qual é o preço de ser saudável. Meio quilo de brócolis custou R$2,99, enquanto 2 quilos de batata frita custaram R$2,99. Exatamente, gente, o mesmo preço, sendo que a quantidade de batata frita 4 vezes maior do que a de brócolis. 5 bananas custaram $1. 5 tomates custaram $2,11. Uma pera custou quase 10 centavos. E essas 3 batatas me custaram R$3,27. Gente, eu faltei morrer com o preço dessa batata. Então, gente, essas foram as minhas compras da semana. Só pra finalizar, eu gostaria de falar uma coisinha pra vocês. Eu sei que tem algumas coisas das minhas compras que vocês viram que acharam caro, eu tenho certeza.
por exemplo, as 3 batatas. Mas assim, praticamente tudo que eu comprei que foi fruta, legume, verdura, qualquer coisa é importado. Então, assim, os preços deles são realmente mais caros. E eu acho que, inclusive, é por causa disso que muita gente começa a comprar coisas congeladas. É um hábito deles aqui, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, de comprarem coisas enlatadas, congeladas, porque são realmente mais baratas. Por exemplo, eu vou comparar aqui o preço da batata frita congelada com as batatas mesmo. Você vê que tem uma diferença de preço aí. É por isso que o pessoal compra mais coisa congelada e enlatada. Outra coisa a ser considerada sobre esse preço. Pode parecer caro quando você converte, mas não é certo converter valores, principalmente porque isso faz parte de um custo de vida daqui do Canadá. Então aqui você vai ganhar mais e gastar mais também. Por exemplo, minha compra completa deu $90. O salário mínimo daqui já aumentou para $15 por hora. Então, assim, 6 horas de trabalho você já paga uma compra dessa, né? E aí não seria uma comparação justa se a gente convertesse esse valor, porque a gente teria que converter o valor, ver o preço do salário mínimo por hora. Então, assim, tendo um ponto de vista Canadá, salário mínimo canadense e tudo mais, comenta aqui o que é que você achou das minhas compras. Eu sei que eu compro muito carboidrato, mas, tipo assim, né? E comenta aqui também se tiver algum preço que te chocou, tipo assim, meu Deus, isso aqui custa isso. Principalmente as frutas aqui custam bem caro. E agora vamos para a segunda parte desse vídeo, que é falar no custo de vida geral em cada cidade, não só de compras no supermercado. Gente, eu vou ficar olhando aqui para baixo porque eu tô com uma colinha, tá? Uma tabelinha que diz os preços. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre transporte público, depois eu vou para aluguel e depois custo de telefone, porque telefone é um preço mais geral para todo mundo, entendeu? Então eu vou deixar isso aí pro final. Vamos falar sobre transporte público. Se você mora perto do seu trabalho e da sua escola, você vai economizar muito, porque realmente não é a coisa mais barata do mundo. Assim, é muito bom, funciona super bem, tem metrô, tem ônibus, tem streetcar, mas assim, é um preço que você vai ter que pagar, entendeu? Primeiro vamos falar sobre os preços do metrô de Montreal, tá bom? Lembrando que em Montreal só tem ônibus e metrô, não tem streetcar, que é tipo aquele metrôzinho que fica em cima da rua, sabe? Eu vou mostrar agora uma foto do metrô de Montreal, vocês vão ver que ele pega ali a grande parte da cidade e ele também tem uma linhazinha indo pra Longueuil, que é a cidade vizinha, e pra Laval, que é a outra cidade vizinha. Inclusive, já vou dar um spoiler, se vocês estiverem procurando locais pra morar, essas outras duas cidades são bem mais baratas do que Montreal, mas isso aí a gente vai falar quando eu estiver falando sobre aluguel. Vamos lá, tarifa de metrô. Eu vou comparar com os preços de monthly, que é tipo mensal, né? Um valor que você paga mensal e você pode usar o sistema de transporte público ilimitado. Então eu vou fazer a comparação entre esses preços aqui, mas tem como você comprar uma só passagem, 2 passagens, cada metrô é um metrô, tá bom? Então depois eu vou colocar aqui links que vocês podem espiar esses valores. Em Montreal, o valor mensal para uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa que nem é da terceira idade, que nem é adolescente e que não é estudante, que é a regular fare, é a tarifa regular, custa $90,50. Se você for adulto, já estiver trabalhando, etc., é essa a tarifa que você vai pagar. Se você tiver entre 6 e 17 anos de idade, você não vai pagar 90, você vai pagar $54, que já é um valor bem mais em conta, né? Se você for estudante acima de 18 anos, você também paga $54. E se você tiver acima de 65 anos, você paga $27. Então, esses são os preços do sistema de transporte público de Montreal para o passe mensal. Agora, mudando já para Toronto. Uma coisa que é importante destacar, o sistema de metrô de Toronto já é bem maior do que o de Montreal. E além do metrô, também tem ônibus e streetcars. Então, ele é mais completo. A tarifa regular do metrô de Toronto custa $156, que já dá pra ver que é bem mais alta do que a de Montreal. Essa tarifa vai te dar acesso a todos os meios de transporte público de Toronto. Se você quiser pagar 12 meses adiantado, ou seja, já comprar o ano inteiro, cada mês sai por $143. Então tem uma reduçãozinha mínima ali, de $13. Se você for estudante e tiver mais de 18 anos, você paga $128,15 mensais. Se você tiver entre 15 e 19 anos ou acima de 65, você vai pagar $128 por mês. E se você já quiser pagar o ano inteiro de metrô, você vai poder pagar $117 por mês. E agora, para comparar com Ottawa, o preço da tarifa regular
mensal é 122 dólares. E isso me tira do sério. Eu vou dizer o porquê. Montreal tem várias linhas de metrô, né? Tem a verde, tem a amarela, a laranja, tem a azul. Assim, o sistema de metrô de Montreal é enorme, vai de um lado ao outro da cidade, tem ônibus pra tudo que é canto. E o sistema de transporte daqui de Ottawa já é bem menor. O metrô só tem uma linha, tá em fase de expansão agora, não tem nenhum ponto de metrô perto da minha casa. Eu sou 100% dependente de ônibus, um pouco complicado, porque às vezes eles atrasam, às vezes não aparecem. Agora vamos falar sobre aluguel. Gente, lembrando que esses de aluguel que eu vou falar agora, eles dependem muito. Eu vou dar os exemplos e cada exemplo que eu vou dar é em um ano diferente. Então, com certeza já houve reajustes. Então, assim, não se apoie 100% nos exemplos que eu vou dar. Vamos lá. Primeira coisa, das 3 cidades que eu morei, Toronto é a mais cara, depois vem Montreal e depois Ottawa, Ottawa sendo a mais barata. Não é porque Ottawa é a mais barata que ela é uma cidade barata. É só um comparativo entre elas. E não é porque uma é mais barata do que a outra que, assim, vai ficar assim pra sempre. Os preços do Canadá estão mudando bastante de uns anos pra cá. Vamos lá, a primeira cidade que eu vou fazer uma comparação é Montreal, porque foi a primeira cidade que eu morei. Quando eu morei lá em 2019, eu morava em um estúdio, ou seja, era um apartamento que não tinha divisão de quarto, sala, era tudo em um ambiente só. E era numa localização muito boa, era bem pertinho do metrô. E o prédio era um pouco antigo, mas assim, tinha máquina de lavar no prédio, tinha interfone e tal, supria as necessidades. Nesse prédio eu morei por uns 6 meses até eu me mudar. Nesse primeiro prédio que eu morava, o aluguel custava 780 dólares por um estúdio. Não vou dizer que era uma coisa muito confortável, porque eu morava com a minha irmã. E dividir um estúdio é complicado. É um valor bom para uma pessoa só morar, porque a localização era muito boa, o apartamento era bom, tinha vista para o Mont Royal, que é a montanha, né, da cidade. Então, assim, eu gostava, assim, em geral, eu gostava do apartamento. E esse era o preço, 780 dólares pelo estúdio. Tudo incluso, tá? Água, eletricidade, Wi-Fi, tudo incluso. Depois disso, eu me mudei desse apartamento para um outro prédio. E assim, era um prédio um pouco antigo, tinha algumas coisas que a gente não gostava tanto. Mas assim, em geral, ele era muito bom porque era na frente do metrô. Gente, eu não tô brincando. Você olhava pela minha janela e você via a plaquinha do metrô. Esse apartamento tinha 3 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala de jantar também. Então era um apartamento enorme, tinham vários cômodos. Nele viveu eu em um quarto, minha irmã em outro e o Maurício, que é o nosso amigo. Ele morou com a gente durante um tempão nesse apartamento, no outro quarto, no terceiro quarto. Esse apartamento de 3 quartos, com cozinha, banheiro, ele custava 1.200 dólares de aluguel. Então a gente dividia ali. Eu gostei muito de morar naquele apartamento, porque eu gostava do apartamento. E assim, esse apartamento era na frente da estação Vila Mariac. Então é uma localização boa, perto do centro. Era muito prático, sério, eu gostava muito de morar lá. Acho muito difícil você achar algum apartamento hoje em dia lá em Montreal por esse preço e por essas condições, quantidade de quarto, etc. Agora, esse apartamento seria no mínimo uns 1.800 ou bem mais, assim. Mas assim, se você procurar, pode ser que ache alguma coisa nessa vibe. Já falando sobre Toronto, gente, isso nunca aconteceria em Toronto, eu já lhe digo logo. Um apartamento de 3 quartos, sala de jantar, cozinha, por 1.200 dólares, isso não aconteceria nunca, sabe por quê? Porque em Toronto existem quartos sendo alugados em apartamentos de 2 ou 3 quartos, e cada quarto custando 1.200 dólares. Então, o que em Montreal, em 2019, eu aluguei uma casa, né, um apartamento inteiro, em Toronto, hoje em dia, você aluga um quarto e olha lá. Não é querendo assustar vocês. Quando eu morei em Toronto, eu tava alugando um quarto, e dentro desse apartamento que eu morava, era eu e mais 3 estudantes. Tinha um banheiro só, uma cozinha só, a cozinha pequena, tinha uma sala que não era usada como sala. Então, assim, não era muito aconchegante, não era muito confortável, mas pra mim, para o que eu precisava, estava mais do que ótimo. Onde eu morava era perto do metrô, eram uns 5, 6 minutos andando do metrô, então era bom por causa disso. E o aluguel desse quarto custava 990 dólares. Eu acho que hoje em dia tá custando mais, tá custando uns 1.200, alguma coisa assim, entendeu? Eu já procurei muito um local para morar em Toronto, Downtown Toronto, que é a região mais cara que tem.
Mas, gente, é muito caro, não tem como. Tipo, um estúdio, né, que é um apartamento com só um ambiente, eles custam, em média, lá em Toronto, $1.500, $1.600, às vezes até mais. É muito complicado morar no centro de Toronto. Além de não ser tão seguro, né? Eu sempre falo pro pessoal, tá procurando um local pra morar, evita o centro de Toronto, porque é meio creepy, assim, eu não iria. Mas assim, tem muita gente que mora no centro e gosta, né? Eu acho que depende muito também da região ali do centro que você tá morando. Se você quiser morar nas cidades vizinhas de Toronto, né? Scarborough, tem a região ali de York, vai ser muito, muito mais barato. Você vai alugar um apartamento inteiro pelo preço que você aluga um quarto em Downtown Toronto. Nessa média, né, de preço $1.500, $1.200, $1.400. O que eu indico? Fazer uma pesquisa pesada sobre essa questão de aluguéis, de preços, de regiões, tá bom? E por último, vamos fazer uma comparaçãozinha com Ottawa, com Ottawa. Quando eu tava me mudando pra cá, eu tava pesquisando também uns apartamentos, umas opções, e eu vi que Ottawa é mais barato do que as outras duas cidades, mas também não é tão mais barato assim. Nós temos Ottawa, que é a cidade do centrozinho ali, da região. A gente também tem Gatineau, que é a cidade do Quebec, que é fronteira com Ottawa. E aí tem ponte e tal, é bem pertinho, é mais barato, mas assim, tem que ficar de olho porque não é mais Ontário, é Quebec. E se você estiver imigrando, isso é um fator bem importante. E também tem Vanier, ali do lado de Ottawa, que é onde eu moro. Vanier para o centro de Ottawa é uns 20 minutinhos de ônibus. Então é bem rápido e os valores daqui são bem mais baratos do que o centro de Ottawa. Assim, centro de cidade geralmente é mais caro. Então, o local que eu tô morando agora, eu pago $650 de aluguel e eu só divido com mais uma pessoa, que é a Lu. Então, assim, essa região que eu tô morando, ela é muito boa, é perto de uma parada de ônibus, não é perto do metrô, infelizmente. Mas o metrô daqui também é muito limitado. Eu considero Ottawa uma cidade bem mais barata e bem mais aconchegante do que Toronto, entendeu? Eu gosto muito de Montreal, mas assim, gente, em geral, para você viver bem nessas três cidades, é importante você fazer uma pesquisa boa sobre o local que você tá morando, o apartamento que você tá alugando, ou a casa, questão de relação a transporte público, se é perto, se é longe, enfim, tudo isso é uma questão de pesquisas. E por último, eu queria falar sobre internet, né? Eu não pago a internet da minha casa. Tem apartamentos que a internet já vem inclusa, então, entendeu? Vai depender aí. No meu caso, a minha já vem inclusa, então eu não pago pelo Wi-Fi, mas eu pago pelo plano de telefone. Eu pago em 15 GB de internet, $55, e com as taxas sai tipo $62. Eu vou colocar aqui algumas marcas conhecidas de marca de plano de telefone, e aí vocês podem dar uma pesquisada também para ver qual que é a melhor para vocês. Esses são os principais valores que você precisa ter em mente na hora de se mudar para o Canadá, na hora de escolher uma cidade. Saber que Toronto realmente é uma cidade mais cara, Montreal é uma cidade assim, ok, e Ottawa é uma cidade mais barata, mas também vai depender do bairro, da região que você tá morando, se você mora perto do seu trabalho, da sua escola ou não. Essa questão do metrô é realmente importante vocês pesquisarem para ver se vale a pena você pagar um pouquinho mais em um apartamento que seja perto do trabalho da faculdade, do que morar longe, pagar menos e ter que pagar metrô, sabe? Então fica aí a dica de fazer todas essas pesquisas antes de bater o seu martelo, escolher o local que você vai e acabou. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a desmistificar alguns preços de vida, alguns valores, né, custo de vida aqui no Canadá. Se você quiser saber mais sobre algum ponto específico, quanto aqui custa isso, quanto aqui custa aquilo, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te responder, tentar tirar suas dúvidas sobre tudo isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilha e até o próximo!